As novenas fazem parte da vida devocional da igreja há séculos. Tenho certeza que você tem uma avó, a sua mãe ou você mesmo, né, sempre rezando alguma novena, né, ao longo do ano por alguma graça especial. E essa prática devocional, de fato, ela remonta, a gente poderia dizer, à própria Bíblia. Você vai lembrar, com certeza, quando Jesus, depois de ressuscitar, né, que ele aparece para os discípulos, ele aparece para eles lá no cenáculo, e aí ele diz para eles, né, durante a refeição, o Evangelho vai nos contar, que ele diz para eles, então, para que eles não se afastassem de Jerusalém, até que fosse enviado o Espírito Santo. Esse é um período que a gente vai trazer aí, desde a ascensão de Nosso Senhor, né, quando ele ressuscita, vamos recapitular, né? Ele ressuscita, ele passa 40 dias aparecendo para os apóstolos. Depois de 40 dias, ele ascende aos céus, acontece a sua ascensão. E da ascensão até o período do Pentecostes, a gente poderia contar exatos 9 dias, sem considerar o dia próprio da ascensão, né? Então, o dia imediatamente depois da ascensão até o dia de Pentecostes, nós temos aí 9 dias exatos. E é um momento em que, de fato, os apóstolos ficam ali, fechados no cenáculo, em oração. 9 dias consecutivos de oração vão acontecer já nesse momento com os próprios apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo. Isso é uma das práticas, né, uma das raízes, digamos assim, da tradição que vamos dizer que, de fato, a fé católica, desde seus primórdios, teve esta grande prática aí dos 9 dias de oração. Além disso, a gente também pode pensar em outros fatos, né? A gente também vai ter práticas de oração que remontam, inclusive, não apenas à fé católica, mas à própria fé dos pagãos. A gente vai pensar ali na sociedade greco-romana, os romanos tinham o hábito de fazer 9 dias de oração pelo defunto, né? Por alguém que falecia. 9 dias consecutivos que depois também vão ser aplicados pelos cristãos, né? Em oração também por aqueles que faleciam. Então, muitos são os fatos aí que vão nos fazer enxergar quanto a prática da novena não é somente atual, mas na verdade remonta aos primórdios, aos primeiros dias da nossa igreja. E isso também vai ser totalmente corroborado com o simbolismo do número 9. Essa questão da prática com os romanos, inclusive, é muito interessante porque nós vemos muitos registros disso nos autores da Antiguidade. Isso vai aparecer em Tito Livio, né, alguns registros aí dos 9 dias de oração. Também vai aparecer nas leis do Império de Justiniano, né, um dos grandes imperadores romanos. Então, essa é uma prática que não é que os cristãos tenham de fato aderido a práticas pagãs, né? Não se trata disso. Mas a gente percebe que ao longo da história, especialmente nesse momento em que a fé católica convivia ali com as práticas romanas, né, em certa medida, nós vemos uma incorporação, digamos assim, de alguns padrões de costume da sociedade greco-romana que depois vão ser ressignificados pelos cristãos, né? E aí a gente vê um novo significado e também, inclusive, uma nova forma de praticar a fé a partir de alguns costumes que nós incorporamos. Quando nós olhamos um pouco depois na história, a gente percebe que os cristãos então aderem, os papas reconhecem, enxergam inclusive a relação, né, o significado disso para a fé católica. E na Idade Média isso também vai acontecer inúmeras vezes, né? A gente tem fontes aí que vão nos dizer ocasiões em que existia uma preparação, por exemplo, para a festa do Natal de 9 dias e que tinha a ver, né, tinha esse simbolismo dos 9 meses de gestação de Nossa Senhora, esperando Nosso Senhor, esperando Jesus. Então, de fato, os 9 dias de uma novena, eles vão muito além de apenas uma sequência de dias, né? E a gente pode pensar, bom, mas por que exatamente 9 dias, né? Poderia ser outros dias. A gente tem, inclusive, o costume de ter, na fé católica, o setenário, que são 7 dias. Nós temos as oitavas, né, que são esses momentos de oração ali, a oitava pascal, a oitava de Pentecostes, né, que é esse tempo litúrgico que acontece, de 9 dias de comemoração. Mas a novena é esse chamado, esse modelo de oração que se consagrou com uma forma aí de rememorar não só a gravidez de Nossa Senhora, mas também esse simbolismo do 9 como o número, digamos, humano. Porque o 10 é esse número completo, esse número total, né, perfeito, e que estaria aí próximo a Deus mesmo. E o 9, esse número imperfeito, que vai nos falar um pouco da nossa humanidade. Então, o número 9 também carrega essa carga de entrega a Deus e reconhecimento da nossa pequenez, né? Porque a novena é esse momento em que nós vamos nos colocar diante de Deus, normalmente por 4 objetivos, né? Então, aí a gente entra em 4 tipos de novena que nós podemos trazer, que nós temos aí. Isso não significa que não podemos ter outros, né? Mas normalmente nós vamos ter 4 tipos principais. Nós vamos ter novenas de luto,
novenas de preparação, novenas de oração e novenas indulgenciadas. O que são cada uma delas, né? As novenas de luto, como nós já imaginamos, são novenas aí rezadas principalmente pela alma de alguém que faleceu. Então é um costume em algumas localidades que nós tenhamos, então, depois do falecimento da pessoa, 9 dias de oração especial pela sua alma. Se consagrou que nós rezemos sempre uma missa de 7º dia, 7º e 30º dia pela alma da pessoa, mas em muitos lugares também, ao longo da história da igreja, era um costume que se rezasse a missa de 9º dia, né? Ou de 9º dia, né? Então é esse costume também de passar esses 9 dias em oração, pedindo pela salvação daquela alma. O segundo tipo de novena que nós temos é a novena preparatória, muito comum nas nossas paróquias, né? Quando tem a festa do padroeiro, a gente faz aí 9 dias de preparação para a festa do padroeiro, ou a gente também tem novenas de preparação para o Natal, para as grandes festas, né? Natal, Páscoa, Pentecostes. Então nós vamos ter de fato esse costume de fazer novenas preparatórias. Depois, talvez uma das mais comuns que nós tenhamos aí até hoje são as novenas de oração. O que é isso, né? Uma novena que nós fazemos entre os fiéis, né? Comumente, pedindo por alguma graça especial, alguma necessidade que nós temos. E aí nós vamos recorrer a algum santo, a alguma nomeação de Nossa Senhora, né? Enfim, nós vamos recorrer a fazer uma súplica, né? A partir dessas orações. E nós temos, como um quarto tipo, às vezes não tão conhecido, as novenas que são indulgenciadas. O que isso significa? Que determinadas novenas foram agraciadas pela Igreja com indulgências. Então, aquele que reza uma determinada novena, hoje nós temos um pouco mais de 30 novenas que têm essa possibilidade, né, de rezar a novena e lograr indulgências. Determinação do Papa de que, se eu rezo uma determinada novena, a partir daquela oração, por exemplo, a novena São Francisco de Assis, eu vou ter, então, uma indulgência parcial ou plenária para os meus pecados. Então essas são novenas de fato muito especiais, porque além da gente fazer a oração ali pela graça que nós precisamos, né, pela nossa intenção, a gente inclusive consegue lograr essas indulgências que são tão importantes, né, para a nossa fé e para a nossa vida eterna também, né? Então, a partir disso a gente percebe, primeiro, que as novenas fazem parte dessa história da igreja e que nós também precisamos manter essa tradição, continuar cultivando essa tradição das novenas, porque elas são de fato uma prática devocional muito cara para a nossa igreja, para a nossa vida de fé e meios poderosos de alcançar grandes graças espirituais, né? Deus quis que nós tivéssemos essa prática, né? Quando Nosso Senhor diz para os apóstolos, olha, permaneçam aqui no cenáculo por esses dias até a vinda de Pentecostes, de certa forma, Nosso Senhor também consagra, né? Corrobora essa forma de oração contínua de 9 dias, para que nós estejamos nesse momento de prática de oração mais intensa, né? Para alcançar determinadas graças. Então, é um convite que Nosso Senhor faz. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já sabia de tudo isso sobre a novena e, claro, se você tem alguma novena especial aí que você gosta, quais são as novenas favoritas, coloca aqui nos comentários pra gente saber também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!